fosse, demoramos aqui 14, 15 minutos, para mim era muito importante. Primeiro, para ter ciência, né, do universo das pessoas que estão participando do curso. Muitos de vocês já são da área da política da assistência social, né? Nem muitos, mas alguns já atuam no SUAS, então já tem amplo conhecimento de boa parte do conteúdo que vai ser trazido aqui, tá? Outros podem ter uma proximidade ou de ouvir falar, mas a ideia, quando a gente vem e trata do acesso e para a discussão toda de políticas públicas para o universo das pessoas migrantes, a gente tem que entender como é que é essa política pública, como é que ela se estruturou historicamente no território brasileiro e como é que ela funciona a partir de suas ofertas. Então, o que eu vou trazer aqui são alguns conteúdos, tá? Vocês não se assustem, porque em algum momento eu vou passar alguns slides um pouco mais rápido, por conta do tempo, para não ficar cansativo. Esse material, depois a gente pode socializar, se for necessário, não tem problema, mas é só para a gente organizar algumas ideias dentro do que a gente tem. E, sobretudo, de antemão, eu queria dizer que um desafio muito grande nosso, quando a gente fala da política de assistência social, é o próprio entendimento, a compreensão do que é essa política, como é que ela funciona, como é que ela se materializa na vida das pessoas, e que não é algo fácil. No âmbito do SUAS, nós temos um grande desconhecimento dessa realidade, tá? Antes que eu continue, pergunto, vocês estão visualizando essa apresentação? Ok. Da assistência social no Brasil? Sim, sim. Estamos sim. Eu vou pedir só o apoio de Wilma, porque quando eu coloco o modo de apresentação, não consigo ver o que vocês digitam, tá? Então, se tiver uma questão, um pedido, tá? Vocês falem no microfone para eu ouvir, tá? Então, assim, vou trazer só alguns elementos e de antemão, para a gente entender como é que a política pública de assistência social vai ofertar, garantir as ofertas e a proteção para a população, e aí, lógico, pensando de forma específica para uma população migrante, a gente tem que entender como é que está estruturada, tá? Como eu disse, trago aqui um conteúdo um pouco mais denso, mas é importante a gente conhecer um pouco de história para como é que ela foi formada, tá? Eu sei que a projeção deve estar pequena, não é para ler, é só para eu me lembrar de alguns elementos. Mas está ótima. Mas a gente lembra e sabe que a atenção aos pobres ou indigentes sempre foi uma prática, né? Sempre no campo da filantropia, da benemerência realizada por pessoas de forma geral. E nem sempre o poder público atuava. Existia, inclusive, um preconceito em relação a isso, que esse preconceito meio que se retoma nos dias atuais, sempre quando a gente fala da importância da atuação do poder público para garantir proteção. Um dos motivos para que o Estado não tomasse para si essa ação e não realizasse atenção aos pobres fundamentava-se no pensamento político e econômico que classificava a extrema pobreza e a mendicância como desvios morais de princípios. Assim, a condição de pobreza da qual considerável parte da população estava fadada a viver era tida como desvio de comportamento. Por isso, qualquer obra que permitisse uma pessoa viver sem trabalhar, independente dessas condições de vida, era recriminada como incentivador ao ócio e à vagabundagem. Tá? Não é isso vem se traduzindo a partir dos tempos, e isso acaba diferenciando e não diferenciando as condições objetivas da população. Então, isso é uma prática, um pensamento que perpassa, muitas vezes, a inércia do poder público em fazer, em materializar essas ações de proteção social, o que foi o tabu por muito tempo na história. Tá? E aí, lembramos no processo da Revolução Industrial, onde as situações de sobrevivência dos trabalhadores se agravou, né? E que essa situação bem caótica meio que obrigou o poder público, a gente tem os primeiros registros de ação, de intervenção do poder público na Inglaterra, 1601, com a Lei dos Pobres, né? Chamada também Lei Elizabetana, em que esse instrumento estabelecia que considerar que era... Ô, João, você não quer clicar no slide que você está explicando, ou você não está explicando aí nenhum slide ainda? Ah, não está passando não, é? Não. Ah,
É por isso, isso. Vou compartilhar a tela para ver se compartilhando a tela eu consigo. Espera aí, ainda não apareceu. Mas está aparecendo. Isso. Melhorou. Isso. Agora foi tela cheia? Agora foi. Pronto. Eu estava aqui só fazendo reflexão. Enfim, primeira ação do poder público, historicamente instituída, podemos registrar aqui a Lei dos Pobres, né, que era exatamente uma taxa estabelecida para aquelas pessoas que trabalhavam em benefício daqueles pobres, que era para garantir sobrevivência, porque à época, mesmo aqueles que trabalhavam, ganhavam tão pouco que precisava garantir o mínimo do pão para poder garantir sobrevivência, e a família como um todo pudesse a trabalhar. Depois veio outras leis, né, também na Inglaterra, essas que seriam aquelas primeiras protoformas da assistência social. No Brasil, um marco importante para fazer esse registro, né, é o registro de ontem, né, 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, e que um contingente enorme de pessoas, recém-libertas do modo de produção escravista, passavam a realizar a mendicância por comida e abrigo. A gente sabe muito bem que esse processo de decretação da liberdade da escravidão, ela não se deu de uma forma tão definida, organizada. Por um lado, a gente sabia que era um direito, uma coisa difícil de explicar ainda hoje, como o Brasil ainda passou tanto tempo ainda reconhecendo a escravidão, né? Foi um dos últimos países a decretar essa liberdade. Ao mesmo tempo, não houve qualquer tipo de ação pública para esse processo, né? Eram pessoas que não recebiam pelo trabalho e depois ficaram ao seu bel prazer, tá? Então, esse acontecimento importante, a população não foi acompanhado de uma política específica que diz respeito à assistência a essa população, que foi colocada mesmo ao seu bel prazer. Como uma considerável parcela dos escravos negros não tinham sido preparados para o trabalho assalariado, entraram em cena as obras de misericórdia, né? E aí a gente tem, né, lógico, e as obras de misericórdia, a gente tem esse registro antes mesmo de 88, mas a gente tem esse como a única alternativa, muitas vezes, para a sobrevivência, tá? Desse 13 de maio de 88. E aí a gente vê que no Brasil esse processo foi se configurando a partir de um tempo. Quando a gente, se fosse apenas taxar de uma forma pragmática, a gente tem um período colonial, que era a caridade e a esmola, que vigiam a ação, as características do fazer, do atender. No período imperial, a gente tem o processo da filantropia, então entra em cena os senhores e as senhoras de caridade, na nobreza, que faziam filantropia, tá? Depois, com a República, a gente tem um processo de obras sociais com assistencialismo, bem característico da obra, do período, mas a gente vai ter um marco importante em 1988, com a Constituição Federal, tá? Que aí institui como uma política de direitos, né? E aí sim, dever do Estado e direitos da população. A gente não pode desconsiderar o outro elemento que no Brasil foi importante, as Santas Casas de Misericórdia, né? Que surgiram para atender os indigentes, né? Aqueles que não tinham proteção, que atendiam no âmbito da saúde e também na proteção social, da assistência social, né? E a gente tem aí as primeiras casas, Santas Casas de Misericórdia de 1543, que fez parte dessa história, né, dessas protoformas de uma atuação do poder público, tá? Se for permitido, eu sei que o nosso tempo não é longo, mas eu acho que era importante a gente entender como a assistência social se conformou, se instituiu. E aí existe um pequeno vídeo, certo? Um vídeo que ele tem uma duração de 20 minutos, mas eu queria ver se era possível a gente assistir os 10 primeiros minutos deste vídeo, tá? Aí eu vou ver se vou conseguir passar. Se vocês estiverem assistindo, né, vocês me avisem. Caso não, eu vou mandar o link para vocês assistirem posteriormente, tá certo? Eu pergunto, eu vou passar a interromper. Sim. Vocês estão ouvindo o áudio? Sim, sim. Pronto. Baixinho, mas tá. 15 de maio foi o dia do assistente social. E para homenagear esses profissionais, vamos mostrar agora um pouco da história da assistência social no Brasil. O vídeo foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, antes da sanção da Lei do SUAS,
Sistema Único de Assistência Social. Vamos ver. Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse. Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. Por muito tempo no Brasil, a assistência aos mais pobres não foi merecedora de atenção do poder público. O Estado era um mero distribuidor de isenções clientelistas a grupos privados e religiosos, e estes concentravam o atendimento à população vulnerável. A pobreza era tida como uma fatalidade e a assistência deixada à iniciativa da igreja e dos chamados homens bons. Era a assistência esmolada, um conceito que se manteve até meados do século XVIII e que aos poucos foi sendo substituído pelo que alguns especialistas batizaram de assistência disciplinada. As ações continuavam filantrópicas e a cargo de particulares e religiosos e instituições como hospitais e asilos. A partir da segunda metade do século XIX, o país viveu o fim da escravidão, a transição do modo de produção agrário para industrial e a chegada dos imigrantes estrangeiros que aos poucos substituíam os escravos. Surgiram o Mosteiro de São Bento, a Ordem dos Frades Menores e Franciscanos e a Hospedaria de Imigrantes, albergue público criado em 1885 para abrigar em São Paulo imigrantes recém-chegados. Em todo o sistema do Brasil Colônia, recolhia-se esmolas, era o modelo português, a prática eles importam de Portugal, recolhia-se dos que tinham recursos, algum dinheiro, e aplicava-se esse dinheiro nas obras de misericórdia. Eram obras sociais. No Brasil, o reconhecimento da assistência social pelo Estado aconteceu muito lentamente. A Revolução de 1930 conduziu a questão social ao centro da agenda pública. Na época, o Estado aumentou sua atuação na área social. Era uma resposta ao fortalecimento das lutas sociais e trabalhistas. Na era Vargas, o Brasil conheceu a força do governo federal no cenário político. O período pós-revolucionário baseava-se no estado de compromisso. A ação pública no campo social aumentou. O governo criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Surgiram ainda os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, peças de um sistema de previdência social baseado na lógica do seguro. O acesso aos benefícios era condicionado ao pagamento de contribuição. Essa legislação alcança o trabalhador organizado, o trabalhador do mercado formal, né, o trabalhador com carteira de trabalho, e ela deixa de lado qualquer ação de proteção social para os trabalhadores do mercado formal, para os pobres, né, da sociedade naquele momento histórico.
o Estado voltou-se um pouco mais aos excluídos do sistema de previdência social. O amparo passou a ser dirigido aos que não conseguiam garantir sua sobrevivência. Foi nessa época que o governo criou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS. Formado por pessoas indicadas pelo presidente Vargas, ao Conselho cabia avaliar os pedidos de auxílio e enviá-los para os Ministérios da Saúde e Educação. O valor do repasse financeiro era decidido pelo governo federal sem qualquer controle social. Já a LBA, que num primeiro momento surgiu para atender famílias de pracinhas brasileiros enviados para a guerra, passou a atender também os mais empobrecidos. Primeira instituição de assistência com abrangência nacional, a LBA reproduziu na esfera pública o modelo assistencialista que já acontecia no campo não governamental, reforçando os laços de dependência dos mais vulneráveis. A primeira-dama, Darcy Vargas, adotou a instituição, que passou a ter no comando as esposas dos presidentes da República. Foi o início do chamado primeiro-damismo junto à assistência social. Então, em 1936 é criada a Escola de Serviço Social em São Paulo, né? E ela é criada por um grupo de senhoras ligadas à Ação Católica Brasileira, paulista, né? Que vem na criação de uma escola de serviço social uma possibilidade de qualificar o trabalho social e, sobretudo, uma possibilidade de desenvolver a ação social junto ao meio operário, junto aos trabalhadores. Com o passar do tempo, o país começou a experimentar o aumento do custo de vida. Surgiram os conflitos de interesses entre os setores agrícolas e econômicos que apoiavam o governo. O poder de Getúlio Vargas começou a se enfraquecer. O país pedia um governo mais descentralizado. O Brasil ganhou uma nova Constituição Federal em 1946. A Carta Magna desencadeou o processo de democratização. O poder na esfera federal foi então descentralizado e a autonomia dos governos estaduais e municipais garantida. Os governantes começavam a se preocupar em falar a linguagem do povo. Na área social, porém, pouca coisa mudou. A LBA se espalhou pelo país com a criação das comissões municipais, estimulando o voluntariado feminino. O modelo assistencial baseado na caridade e na benemerência foi aprofundado e ampliado. Incentivou-se o surgimento de instituições assistenciais, públicas e privadas, gerando ações fragmentadas, pontuais e desordenadas. Nesse período, o CNSS assumiu a responsabilidade de certificar as entidades filantrópicas. O governo fazia o quê? Ao criar o CNS, ele regulamentou a filantropia. E ao regulamentar a filantropia, ele passou para as entidades privadas a responsabilidade, via transferência de tributos, de atender a população pobre da maneira que melhor aprovesse essas entidades. As entidades é que marcavam a forma de atendimento, o tipo de população que queriam atender e a forma que iam atender. Nada na perspectiva de direito. O golpe militar de 1964 marcou a vida do brasileiro pelo autoritarismo e pela retirada de direitos. A ditadura praticamente anulou os poderes legislativo e judiciário. Num cenário de negação política, qualquer manifestação popular ou partidária era considerada subversiva e reprimida pelos organismos militares. O regime militar não chegou a promover inovações significativas no padrão existente. A assistência social se burocratizou com regras, normas e critérios de atendimento à população excluída. Nesse período, porém, foi ampliada a Previdência Social e criado o Fundo Rural, estendendo a assistência aos trabalhadores do campo. A LBA foi transformada em fundação pública vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outras instituições públicas foram criadas para dar assistência de acordo com a faixa etária ou por necessidade dos atendidos. É o caso da Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor, FUNABEM,
a Central de Medicamentos, SEMI, e o Banco Nacional de Habitação, BNH. Nesse contexto, é criado também o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Pronto. Era até aqui, até a Constituição. Pergunto, pessoal, vocês conseguiram acompanhar? Sim. Deu para acompanhar o vídeo? Sim, sim. Pronto. Como falei, o vídeo tem 26 minutos, depois vocês podem procurar. Ele fala muito bem da história da assistência social, um processo histórico, e que, por muito tempo, é importante fazer um parêntese aqui, os colegas da assistência sociais, o serviço social se confundiu nesse processo de organização da política da assistência social. E até hoje, tem gente que se confunde quando a gente fala da assistência social com a profissão de assistente social, enquanto profissional do serviço social. Mas um ajudou e vem contribuindo na estruturação, na minha história. E é interessante saber como é que chegamos hoje a termos o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, uma política pública de direito, sobretudo no marco que estamos. E aí é importante organizar que a gente tem, nesse processo, marcos legais importantes para entender. Né? Não é uma política organizada ou estabelecida de qualquer forma, que se pode ou não fazer, que pode ser colocado de forma facultativa. A gente tem um marco legal dentro da assistência social bem definido na própria Constituição de 88, nós vamos ver daqui a pouco esses artigos. Temos a Lei Orgânica da Assistência Social, né, a LOAS 93, com um marco importante, né, do posto da legislação federal. Temos depois outros documentos, né, marcos infralegais, né, mas que organizam essa política. Temos a Política Nacional da Assistência Social, temos um documento que tem uma importância fundamental, chamado Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, onde diz quais são os serviços da assistência social. O que é que a assistência social faz? Por mais óbvio que isso seja, mas ele tem uma importância fundamental. Por quê? Historicamente, existia uma prática que tudo que era feito de graça para pobre, queriam dizer que era assistência social, e por isso o poder público teria que custear. E que nem tudo que é feito de graça para a população pobre é política de assistência social. Existem parâmetros em relação à continuidade, em relação aos cuidados necessários. Então, foi importante a gente ter esses marcos para delimitar e definir bem o que é e o que não é. E temos outras, né, que, sobretudo, para quem atua na área, é importante. É importante também fazer esse parêntese que a assistência social está dentro do tripé da Seguridade Social, né? Um marco importante da Seguridade Social, conforme previsto na Constituição, artigo 194, que a Seguridade Social é esse conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade destinada a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. E sempre quando a gente fala do tripé, né, da Seguridade Social, é aquele banquinho de 3 pernas, né, que sem uma perna o direito não é garantido. A assistência social não vai garantir direitos, mas ela tem que estar junto desse processo dessa Seguridade Social como um todo. E os princípios devem estar previstos para todas as políticas, ou seja, a universalidade da cobertura do atendimento, uniformidade e equivalência aos benefícios e serviços, seja a população urbana ou rural, ou seja, sem preconceito em relação a essa condição, seletividade e distribuidade na prestação de benefícios e serviços, isso tem uma dinâmica, sobretudo, para o âmbito da previdência, né? Irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da forma de financiamento e caráter democrático e descentralizado nessa gestão. Enfim, são
princípios gerais da Seguridade Social, que também cabe na assistência social. E aí, no artigo 203, a gente tem, né, o dispositivo que fala da política da assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade. E aí fala dos objetivos, né, previstos constitucionalmente. Proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, isso é a terminologia da época, tá? Promoção e integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção e integração à vida comunitária, e a garantia do salário mínimo de benefício mensal a pessoas portadoras de deficiência e a idoso, que comprovem não possuir os meios de prover a própria manutenção ou de ter provida por sua família. Ou seja, na Constituição já é instituído aquela garantia que vai ser o BPC, o benefício de prestação continuada, que é um importante benefício, um dos primeiros, uma garantia. Essa é fruto de emenda popular para garantir, seja para aquelas pessoas cuja avaliação estão mais susceptíveis a não terem condição de sua própria sobrevivência por meio do trabalho. Ou seja, pessoas idosas que não conseguiram se aposentar, não teve contribuição, então chegou a uma idade que está com dificuldade de inserir-se no mundo do trabalho, ou pessoas com deficiência, né, que também, pela característica, têm dificuldade de inserção no mundo do trabalho e por isso que precisavam de um benefício substitutivo de renda. Né? Por isso que tem uma dinâmica quando a gente fala do BPC, importante benefício. Tá? E o artigo 204 da Constituição fala só das características, diretrizes. A descentralização, exatamente dizendo porque não é centralizado, diferente da LDA, que era a instituição centralizada, a política da assistência social tem que ser descentralizada, tem que ser no território, tem que ser nos municípios, sobretudo. Lógico, tendo cada uma atribuição própria, mas é um princípio, uma diretriz da Constituição. E também que tem que ter participação, né, por meio das organizações, na formulação, no controle social. Por isso que a gente tem também toda uma série de questões relacionadas à participação social. Tá? Em síntese e em resumo, né, o que é essa assistência social que atende a toda a população, inclusive os migrantes? Né? Integra a Seguridade Social, a única diferença é que na Previdência é atendida quem contribui, né? Você pode fazer algumas ressalvas para determinadas situações, né? A aposentadoria especial rural, o trabalhador tem uma forma específica de contribuição, mas, em regra, para quem contribui, a saúde é para todos e a assistência social é a todos, a quem dela necessitar. Tá? Não tem a universalidade ampla e restrita igual à política de saúde, né? Mas a todos que precisar, é sim destinada, independente se for contribuição, independente de ter nascido aqui, a assistência social tem que ser garantida a todos, a quem dela necessitar. Tá? E aí o foco da assistência social, é importante deixar isso claro, não é garantir tudo, a assistência social nunca vai garantir tudo. É deixar o destinatário, aquela pessoa, aquela família, alcançável para as outras políticas. Ou seja, ele tem muito mais necessidades, mas às vezes sequer tem a condição hoje de se alimentar ou de dormir para poder ir solicitar se inserir no programa habitacional, ser atendido na saúde, enfim, e outras políticas tantas que sejam necessárias. Né? Tem essa perspectiva. E aí, minha gente, um marco importante é a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93. É importante lembrar e fazer uma ressalva aqui, que a assistência social sempre teve dificuldades, sempre teve restrições. A primeira versão, na realidade, mesmo que em 88 foi prevista a assistência social, a lei que regulamentou a assistência só foi de 93, né? No SUS foi em 90, a gente já tem a lei que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. Porém, a assistência social demorou um pouco mais. Por quê? Por conta de resistência. Para vocês terem uma ideia, a primeira LOA ela foi vetada integralmente pelo presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Collor vetou a LOA como um todo. E aí ele foi afastado, Itamar Franco foi o presidente da República que sancionou a LOA em 93. Tá? Mas por quê? Porque ainda tem esse preconceito dessa garantia. Tá? Mas a gente tem hoje já esse marco legal importante na LOA, que a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado. Então, a gente tem, de forma objetiva e direta, um direito garantido, por isso, um direito reclamável por qualquer pessoa, para que seja garantida.
é uma política de seguridade social não contributiva, ou seja, ninguém precisa contribuir para acertar, que provê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, a partir disso, a gente tem como materializar esses direitos da população a quem necessitar. Minha gente, eu pergunto, está tranquilo até aqui? Estão me ouvindo bem? Sim, está ouvindo bem, tá? Tá bom, perfeito. Vamos lá. Eu vou nesses slides próximos, como eu disse, é um material um pouco mais amplo, mas para o foco que a gente quer chegar. Como a assistência social pode atender os migrantes? A gente tem que entender um pouco. Eu não vou me aprofundar muito sobre o aspecto da gestão, porque isso é importante, sobretudo, para quem está no controle social, quem está na gestão, mas, sobretudo, eu acredito que a maioria dos aqui estão, é importante a informação. Como é que ele funciona de forma objetiva, né? Não adianta eu dizer que a assistência social é uma ação articulada, integrada, sim, mas, então, o meu foco, talvez, vai ser na terceira parte, quando a gente vai falar das ofertas. Serviços, programas, projetos e benefícios que são ofertados para a população, tá bom? Enfim, mas é importante deixar claro que a assistência social tem 3 objetivos. Garantir proteção social, e aí a proteção é aquelas proteções que estão lá na Constituição, e aí se materializa por meio dos serviços, programas, projetos. Olhar, um dos objetivos é a vigilância socioassistencial. Eita, que nome complicado, mas eu vou falar de vigilância sanitária. Não, vigilância sanitária é o âmbito da saúde como um todo, mas na assistência social nós temos a vigilância socioassistencial. E tem um papel fundamental nesse contexto. A vigilância tem que olhar as vulnerabilidades da população, do povo, e as ofertas. Exatamente para estar linkando. Eu tenho uma população que tem determinada vulnerabilidade, e eu tenho determinadas ofertas. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a vulnerabilidade é grande demais e eu tenho uma oferta pequena, ou minha oferta está em descompasso com a vulnerabilidade e a necessidade da população. Então, a vigilância tem que olhar isso, as descoberturas, as desproteções sociais, tá? Para que o poder público atenda essas necessidades. E a defesa de direitos é um dos princípios importantes para que os direitos sociais sejam garantidos. Em síntese, mais uma vez, defesa de direitos, proteção social e vigilância são funções, e esse SUAS se organiza. Quando a gente olha para essa proteção social, ela tem uma divisão, tá? Porque as necessidades não são únicas, tá? A resposta não pode ser única para situações complexas. Então, da mesma forma que a saúde também tem uma organização, a assistência social também se organiza. E, sobretudo, na área da proteção social, ela se divide em proteção social básica e especial. Qual a diferença? Proteção básica tem a perspectiva de fortalecer os vínculos, de prevenir, de atender necessidades básicas, mas a gente tem um contexto familiar importante que tem que ser fortalecido. Na proteção social especial, estamos falando aqui quando algum direito já foi violado, seja um abuso de exploração sexual, uma criança em situação de trabalho infantil, tá? Negligência, violências, maus tratos contra pessoa idosa, com pessoa com deficiência, ou seja, algum direito foi violado, então há necessidade de uma resposta especializada, e aí é a proteção social especial. E essa proteção especial ainda subdivide-se em média e alta complexidade. A média complexidade é porque eu tenho que atuar, tenho que tentar resgatar esse contexto, fortalecer os vínculos para que os encaminhamentos sejam dados da forma correta, adequada. Mas, quando há uma situação que não tem mais vínculo, né? Foi uma criança que foi achada ali no lixão da Muribeca, foi abandonada por completo, não tem ninguém que consiga vincular, né? Foi alguém que foram situações extremas, né? De violência séria, com algum parente. Então, quando houve um rompimento do vínculo familiar, ela vai precisar ser acolhida, ser protegida. Então, estamos falando aqui de alta complexidade, estamos falando de uma particularidade bem ampla, ou seja, nem sequer tem vínculo mais. Então, na alta complexidade, quando se precisa geralmente de proteção de forma ampliada, precisa de um abrigamento, tá? Enfim, tudo isso está organizado num novo paradigma, que é a política de direito e de responsabilidade estatal destinada a quem dela necessitar, diferentemente do que tínhamos antes da Constituição, que é ajuda, caridade, boa ação, generosidade e solidariedade, que são
princípios e sentimentos, são motivações importantes para todo mundo. Não somos contra de jeito nenhum. Não estou falando que está errado, está certo. Porém, não cabe ao poder público responder às demandas sociais por meio da caridade. Isso pode ser iniciativa particular das pessoas. Cabe ao poder público garantir direitos por meio de política pública, né? Enfim, vou passar aqui mais uma vez esses slides. É importante dizer que existe um dos princípios importantes na ciência social, sobretudo na LOAS, que é a primazia da responsabilidade do poder público, tá? Então, existe sim, como princípio, uma primazia da responsabilidade do poder público nessa oferta. Vocês viram no histórico, porque primeiro respondeu essas demandas sociais foi podemos dizer, foi a iniciativa privada, por meio das organizações, sobretudo vinculado à igreja, que conseguiu atender e que fazia esse atendimento. E no início, inclusive, com incentivo do poder público como um todo. Mas hoje a gente já tem clareza que cabe sim o poder público essa primazia dessa responsabilidade. Porém, ela pode ser ofertada de forma conjunta com a sociedade civil, por meio de organizações e entidades de assistência social. Tá? E elas são consideradas entidades de organizações da ciência social, aquelas que prestam sem fins lucrativos o atendimento, assessoramento aos beneficiários, bem como a que atuam na defesa e garantia de direitos, ou seja, aquelas que fazem o atendimento à população, que prestam assessoramento e atuam na garantia de direitos. Tá? Eu não vou me aprofundar, mas é importante a gente ter em mente que essa é uma ação suplementar, complementar. A iniciativa da sociedade civil devem complementar essa política que tem o poder público como responsável, sobretudo no âmbito do financiamento. E, nesse sentido, a gente olha ela integrando essa rede socioassistencial. E qual o entendimento da rede? Né? Que de redes, entrelaçamento de fios, ações articuladas, ações conjuntas, informações e colaborações. E essa rede, quando a gente pensa no entrelaçar do processo. Estamos falando de pontos, mas não só de pontos isolados. O simples fotografia e mapeamento de existir em várias instituições, para mim, não garante que isso seja uma rede, porque elas existem. Mas se elas não se vincularem, se não tiver a relação uma com outra, elas vão continuar sendo pontos isolados. A rede só é rede na junção e na interlocução. Se um fio estiver ligando ao outro, assim a gente vai ter uma rede socioassistencial, no entrelaçar. Então, ou seja, não adianta ter no município uma outra entidade que faz seu atendimento se não articula, se não vincula, né? Se não dialoga, se não constrói junto. É um processo que não é rede, é apenas um catálogo de entidades existentes, mas se não tem essa relação, né? Ou seja, mais importante do que os pontos são os fios de ligação, os elos de ligação entre uma e outra. E na rede socioassistencial, a gente tem esse conjunto de entidades que no município junta a sociedade civil, o poder público, nessa oferta, né? Que operam benefícios, serviços, programas de forma articulada, tá? Então, rede socioassistencial é uma coisa sim prevista na legislação do SUS, possível e necessário. Temos muitos exemplos positivos de como isso acontece, tá? E aí, minha gente, antes eu quero passar algumas questões importantes. Nos próximos slides, vou estar passando, como eu disse, essa apresentação. Juntei algum material, como eu disse, que era mais denso, mas eu acredito que nesse momento, e para vocês, a gente vai focar mais, especialmente, nas ofertas do SUS, tá? Eu não quero adentrar nessa questão dos princípios, diretrizes, mas um dos princípios da política da assistência social, esses princípios são importantes, sobretudo na necessidade de a gente colocar muito claro o papel do poder público nessa oferta. A supremacia do atendimento às necessidades tem que ser algo colocado sobre a exigência de rentabilidade econômica, ou seja, é fundamental que a gente garanta a oferta de forma gratuita para a população, a universalização de direitos, respeito à dignidade, igualdade de direitos e ampla divulgação, tá? Existem princípios organizativos que eu não vou entrar por aqui. Diretrizes, nós já falamos, né? Entre as diretrizes, eu quero fazer destaque aqui, ó, a terceira diretriz, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política da assistência social em cada esfera de governo. Isso significa que, no município, seja ele qual for, cabe ao poder público municipal coordenar e ser esse coordenador da política pública.
Ele não pode dizer, não, tal entidade oferta e deixar ela para lá. Pode até ser feito, desde que haja essa formação, desde que haja um financiamento, um cofinanciamento do poder público para que aquela oferta aconteça no município. Mas, sim, existe essa primazia da responsabilidade do poder público. Tá? E o SUS só é SUS quando está unido, está integrado. Na união de município, estado e a União, a gente tem o SUS. E a gente tem vários exemplos para materializar isso. Tá? Um deles é o programa Bolsa Família. Vocês conhecem muito bem. O programa Bolsa Família, o programa de transferência de renda, toda vez que é apresentado, as pessoas, não, mas esse é um programa federal. Certo, foi criado pela União. Porém, se dependesse da União, nunca existiria Bolsa Família. Por quê? A União depende do município, está fazendo o cadastro das pessoas, são entrevistadores do município que fazem, que atendem, que identificam e que fazem essa atualização cadastral. O município, por sua vez, depende do Estado para habilitar esse entrevistador e receber esse banco de dados. Então, somente o Estado pode credenciar aquele profissional para fazer a entrevista, o cadastramento, para que a gente tenha esse atendimento e esse programa funcionando. Né? Fora outros exemplos que a gente dá, que o SUS só é SUS quando os três entes estão organizados. Tá? A gestão das ações na área da ciência fica organizada sob forma de sistema descentralizado e participativo, denominado SUS, com os objetivos específicos, proteção básica, proteção especial, né? Como a gente já falou. Nos próximos slides eu vou passar, porque eu acredito que já avancei um pouco. Essa é uma mudança importante. O modelo de gestão do SUS hoje, ele é descentralizado e participativo, ou seja, em todo o município existem conselhos, planos e fundos, né? Temos assistência social em todo o município pernambucano e em quase todo o município brasileiro, podemos assim dizer. Ele só fundamenta na cooperação entre os entes. Cada ente tem competências específicas, eu vou falar dela daqui a pouco, ou seja, tem coisas que cabem ao município, tem coisas que cabem ao governo do estado, tem coisas que cabem à União, tá? E em comando único, ou seja, em cada município tem que ter uma secretaria da responda pela assistência social, deve ser apenas uma, né? E as ações são articuladas por natureza. Essas aqui são seguranças afiançadas no SUS, não vou entrar, mas são questões que o SUS tem que procurar ofertar de alguma forma à população. Acolhida, renda, convívio familiar comunitária, desenvolvimento da autonomia e apoio e auxílio. São seguranças afiançadas e que isso é o que deve buscar todos os serviços, os benefícios, programas e projetos. É garantir essas seguranças que têm que ser ofertadas e garantidas para a população. Tá? Não vou falar delas uma por uma, como disse, esse material vou socializar com vocês, já para a gente focar aqui nos itens principais. Tá? Como eu falei, existem responsabilidades de cada ente federado. Tá? A União ela é grande coordenadora, normatizadora, cofinanciadora e acompanha em nível nacional. Né? A União não executa esse serviço. A única exceção, podemos assim dizer, hoje é o BPC, é o benefício de prestação continuada, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Os estados têm a competência de fazer assessoria técnica ao conjunto dos municípios, prestar orientação, cofinanciamento, fazer o monitoramento, promover capacitação, realizar pesquisas, diagnósticos e executar em situações específicas, regionalizadas. Exemplo, nem todo município tem um abrigo para acolher crianças e adolescentes. E que nem todo município tem um histórico que justifique você criar um abrigo. Tá? Porque o abrigo, né, o serviço de acolhimento, é a última instância. Não é interessante, não é necessário que todo município tenha um acolhimento, porque não tem história. Mas, e quando surge a necessidade, Joelson? Um município pequeno que não tem abrigo, mas surge uma criança que precisa ser abrigada. Aí sim, então, nesse caso, caberia o Estado fazer essa execução. O Estado tem hoje 4 casas de acolhimento que atendem essas demandas advindas de municípios pequenos que não têm esse serviço próprio. Tá? É o único caso onde o Estado vai estar executando de forma direta. E o município é o grande executor, né? É no município que as coisas acontecem. Então, ele executa os serviços, executa os programas e projetos, oferta os benefícios e também complementa a conta. Os 3 entes têm que cofinanciar esse SUS, tá? O SUS tem essa organização. E aí, minha gente, só não quero aprofundar, mas aí só para vocês terem uma ideia, para isso tudo acontecer, existe uma estruturação nacional em tudo. Temos instâncias de gestão, né, ministérios que respondem pela assistência social, em todo estado tem uma secretaria que responde, né, em todo município também. Temos instâncias de negociação e pactuação, temos a Comissão Tripartite,
na assistência social e bipartite aqui no Estado, que fazem pactuações, negociações entre o poder público dos municípios do Estado, né, e no caso da União. Tem uma instância de controle social, os conselhos, o Conselho Nacional de Assistência Social, os conselhos estaduais, e cada município tem um Conselho Municipal de Assistência Social, isso é importante saber, tá? Que é responsável pelo controle social da assistência social no território, e cada município também tem o seu fundo. Temos o Fundo Nacional, o Estado tem o Fundo Estadual, e cada município tem um Fundo Municipal de Assistência Social, onde o poder público coloca seus recursos e de lá desenvolve a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios. E assim, a gente tem essa rede que vem atender a assistência social. O financiamento ele tem que ser diferenciado. Se uma ação continuada, o serviço deveria ser financiado pela transferência regular automática. Quando é um programa ou um projeto, pode ser um convênio, e agora nem tratando mais de convênio, e sim termos de fomento, termos de colaboração, né, nos marcos do MIOSC, tá? E os benefícios, em geral, uma transferência direta, né, para a conta ou para a oferta do benefício. Qual a dificuldade de sustentabilidade de vários programas? Quando a gente tem um serviço financiado por meio de um convênio, ou seja, um convênio que tem começo, meio e fim, mas o serviço é continuado. Então, a gente tem muita fragilidade desses exemplos negativos quando isso acontece. Quando a linha de financiamento de algo que era para ser continuado tem um sistema de financiamento que não garante essa continuidade. E aí, vamos iniciar. Eu sei que a gente está... Estou organizando aqui o tempo para a gente não extrapolar, tá? Mas, minha gente, até agora está tranquilo, pessoal? Está dando para acompanhar? Sim, professor. Está bem tranquilo, né? Vamos em frente. E aí, minha gente, eu quero entrar aqui nos serviços assistenciais. Eita, você falou da estruturação da assistência, falou do histórico, porque tudo isso fez com que tivéssemos as ofertas. A oferta direcionada a quem dela necessitar, quem precisar da política de assistência social. Que aí, o principal, a gente tem um serviço, como disse, ele está definido, né, na tipificação dos serviços socioassistenciais. É importante, esqueci de falar uma coisa importantíssima. O foco, uma das diretrizes da assistência social na política é a matricialidade sociofamiliar, ou seja, colocar a família no centro desse processo da oferta, né? Porque por mais que em alguns momentos, alguns serviços se oferte para o indivíduo, mas é um indivíduo no contexto familiar, no fortalecimento dos vínculos familiares. Então, a questão da família na assistência social é fundamental. Tá? Então, visam exatamente para atuar e atender essas demandas. Os serviços socioassistenciais se dividem, né, pelas proteções, e que a gente tem isso no conjunto dos municípios. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre tudo o que a gente tem aqui hoje funcionando. Tá? E aí, vou passar mais. Esses são os serviços de proteção básica. O serviço de proteção e atendimento integral à família, PAS, é o serviço que funciona no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que é ofertado para diversos segmentos e faixas etárias. Serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos é um serviço que a gente não tem uma linha de financiamento, então a gente tem muita fragilidade no seu funcionamento. Na proteção especial, a gente tem um serviço ofertado nos CREAS, serviço de especialidade de abordagem social, que muitas vezes está vinculado ao CREAS. O acompanhamento adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência e idosos e suas famílias no domicílio também é um serviço que a gente não tem linha de financiamento, então a gente não tem isso materializado no conjunto dos municípios. Serviço especializado para pessoas em situação de rua é o serviço ofertado no centro POP, no centro especializado para a população em situação de rua. O serviço de acolhimento, existe uma modalidade de abrigo institucional, né, de casa lá, né, que aí tem uma organização própria de casas autônomas, de casa de passagem, de residência inclusiva, quando é para adulto com deficiência, tá? Como também o serviço de acolhimento em república, em geral, república você destina para aquele que saiu do serviço de acolhimento, né, de 18 e 21 anos, que estão se organizando para gerar autonomia. Serviço de acolhimento em família acolhedora, uma modalidade específica, e o serviço de proteção à situação de calamidades públicas e emergências. Vou falar aqui rapidamente para a gente entender e visualizar isso na prática. Tá? O CRAS, esse primeiro serviço, ele é ofertado no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos CRAS em todos os municípios pernambucanos, tá? Inclusive lá em Fernando de Noronha. Quando vocês forem lá em Fernando de Noronha, vocês vão ver bem em frente à escola
que existe lá, Escola Estadual Única, tem uma estruturação tanto no CRAS como no CRES. É uma unidade pública estatal que oferece o serviço de proteção social básica, tá? Serviço de proteção básica às famílias em situação de vulnerabilidade. É responsável pelo atendimento do PAIF, né, e de execução municipal. Lá é acompanhado e atendido. É a principal porta de entrada para a assistência social. Aqui, minha gente, vocês terem uma ideia, esse balanço, eu acho que foi de março, não é de 2017, é atualizado. 332 CRAs, isso a partir do CAD SUAS, do cadastro de SUAS. Nós temos, como disse, em todos os municípios a gente tem pelo menos um CRAS, tá? Alguns municípios temos mais de um, né? Recife, eu acho que são 14 CRAs, a gente tem Petrolina, Caruaru e Olinda, são 10 CRAs cada um deles, assim por diante, tá? Então, porta de entrada da assistência social, atendimento de proteção básica, acompanhamento familiar, é no centro de referência da assistência social. É a principal referência que a gente tem para qualquer pessoa, né, ser atendido, entrar no acompanhamento e orientação para oferta de outros serviços ou de oferta de outros benefícios, tá? Silene, se quiser complementar alguma coisa, viu? Avisa. Tá bom? E outra coisa, deveríamos ter muito mais CRAs, tá? Cada CRAS tem uma equipe própria, com assistente social, com psicólogo, tá? Tem que ter, além de coordenador, profissional de nível técnico. Então, são profissionais que são necessários para que o CRAS funcione e funcione bem. Lógico, dependendo do porte do município, ele vai ter uma equipe de referência, né, e um nível de abrangência específico, tá? Esse é um detalhe que é só para vocês terem uma ideia dessa estruturação e essa organização do Centro de Referência da Assistência Social. Outra coisa importante que se reordenou com o passar do tempo é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É um serviço realizado em grupos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas de seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Esse serviço, ele foi uma estruturação e vem da junção de outras ações e outras ofertas. A exemplo do PET, do antigo PET, da jornada ampliada, para quem conheceu, ou do agente jovem, do pró-jovem, adolescente na assistência social, isso tudo se organizou. E esses grupos podem ser de crianças, de adolescentes, de adultos, jovens, ou também de idosos, né? E que muitas vezes a única atividade, a única ação de vinculação da população idosa é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque, eita, mas a pessoa é aposentada, não tem problema de renda, de sobrevivência, mas está isolada, está sozinha, né? As necessidades sociais não são apenas monetárias e financeiras. Então, muita gente é acompanhada pelo serviço de convivência em grupos de idosos, né? E aí, das atividades que acompanham, que promovam a qualidade de vida no conjunto dos municípios. Então, a gente tem essa realidade em todo o território. São diversas... mais de 5 mil grupos em atividade. Em todo o município, a gente tem grupos de serviço de convivência nas diversas faixas etárias atendendo a população, tá? Então, é uma coisa importante que aconteça. Mesmo na pandemia, alguns grupos pararam por conta das questões objetivas, mas outros já retomaram, sobretudo com crianças e jovens. Do grupo de idosos, as atividades foram reprogramadas, mas é uma coisa importante dizer que toda pessoa no Brasil pode estar vinculada ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O CRES, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é uma unidade que é responsável pelo serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, tá? Aqui em Pernambuco, nós só temos CRES municipal. E a gente tem uma quase universalização, né? Quase todo município pernambucano tem um CRES, pelo menos, tá? A gente tem alguns municípios, Recife, acho que são 4 CRES, outras cidades têm 2 a 3, mas no estado temos 184 CRES em 180 municípios, ou seja, faltam 4 municípios apenas implantarem seu CRES, para a gente dizer. Em todo município, além de CRAS, a gente tem CRES. No CRES é onde vai atender a situação de violação de direitos, ou seja, como já disse, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil, negligência, maus tratos, abandono de idosos, pessoas com deficiência. Então, qualquer demanda de um direito violado, né, deve ser acionado o âmbito do CRES, para que o CRES possa fazer essa escuta especializada, o atendimento e os encaminhamentos devidos, né, no âmbito da proteção social especial, tá? E aí, lógico, tem uma equipe própria, né, a diferença,
o que diferencia do CRAS é porque no CRES também tem que ter um advogado como profissional para prestar orientação técnica das demandas de violação de direitos como um todo, né? E aí tem equipe de profissionais, assistentes sociais e psicólogos. Uma ressalva que eu faço é que o psicólogo, no SUAS, né, tanto de CRAS como CRES, ele não vai fazer psicoterapia, tá? Ele faz atendimento e orientação técnica. E aí, caso um indivíduo família precise, aí é redirecionado para o sistema de saúde fazer o acompanhamento psicológico como um todo, tá? Outro equipamento importante que muita gente desconhece, eu não sabia, são os centros POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Tá? Em Pernambuco, a gente só tem 8 centros POP, 8 centros de referência especializados para a população em situação de rua. Em Recife, temos 2. Tá? Eu estou vendo no mapinha aqui, inclusive, Olinda está pintado, mas Olinda não está. Né? Olinda fechou seu centro POP e que muitos outros municípios deveriam ter um serviço especializado para atender a população em situação de rua. Tá? Essa é uma unidade voltada para atendimento especializado à população em situação de rua, deve ofertar o serviço especializado, realizando atendimentos individuais e coletivos, oficinas, atividades e, sobretudo, inserindo as pessoas em situação de rua, seja no cadastro único, acesso a benefícios, acesso a programas habitacionais, articular a procedimento de tirada de documentação, enfim, ajudar e ter esse atendimento especializado para a população em situação de rua. Então, a gente tem um déficit muito grande, como um todo. Né? O Centro POP materializa isso, a falta de outras ofertas para a população em situação de rua também representa um dos vazios como um todo. Medidas socioeducativas meio abertas são um recorte, porque em medida socioeducativa, não é a FUNASE? A FUNASE executa as medidas em meio fechado, aquelas restritivas e privativas de liberdade. Quando a medida é meio aberto, essa demanda cai para a política da assistência social. Tá? Então, a gente tem uma realidade que muitos municípios vêm executando, né, sobretudo no nome do CRES. Esse é um processo do que é financiado, mas muito mais municípios ofertam esse acompanhamento quando há uma determinação judicial para o cumprimento de uma medida em meio aberto. E acolhimento institucional. Tá? Esse mapinha está ruim de visualização, mas só para ter uma ideia, que existem algumas unidades de acolhimento para adultos e famílias, tá? Alguns poucos, mas que atendem um conjunto de famílias e adultos. Em Recife tem uns 4 unidades, por exemplo. Temos a maioria desses serviços, 78 unidades, são serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, né? Também todas essas crianças acolhidas por determinação judicial, né? Que os municípios acolhem e atendem. Temos 11 residências inclusivas, né? São unidades de acolhimento para adultos, jovens e adultos com deficiência, muitos que saíram do sistema de acolhimento, e algumas unidades para pessoa idosa. Né? Isso é importante dizer que existe uma diferença, serviço de acolhimento na área da assistência social e algumas ILPIs, Instituição de Longa Permanência do Idoso, que algumas são privadas. Tá? E aí, se é privado, se é algo específico com fins econômicos, a gente não reconhece enquanto o serviço do SUAS. Tá? Mas existe muito maior número de ILPIs, sobretudo privadas, né, que o idoso só está lá por meio do pagamento naquela mensalidade para que ele esteja. Tá? Mesmo sabendo que na assistência social existe uma autorização de você utilizar até 70% ou 75% do recurso de benefício ou aposentadoria para ajudar na sua manutenção. Tá? Existe uma diferença, por isso que a gente, quando fala de 34 unidades, são as que estão cadastradas na assistência social. Mas ILPIs existe um número bem maior no conjunto dos municípios. Enfim, essa é uma radiografia com todo dos serviços socioassistenciais, existem alguns outros programas existentes, mas eu queria, em complemento aos serviços, falar dos benefícios. Tá? Os benefícios são parte integrante da política da assistência social, né, de garantia de proteção, são prestadas de forma articulada a inclusão aos serviços, tá? E outras políticas intersetoriais. Por que a gente faz essa ressalva? Não adianta, muitas vezes a pessoa procura assistência social para um benefício, né? Às vezes a motivação é essa, só que ele vai à procura de algo, porém a resposta não pode ser, pronto, conseguiu o benefício, conseguiu a cesta básica, pronto, tchau. Não é isso. Ele tem que ser acompanhado por aquela família. O que demandou, o que fez com que ele houvesse necessidade desse benefício?
Então, a assistência social tem esse trabalho de fazer um acompanhamento, cadastra, identifica, prevê as outras ofertas que são possíveis de serem feitas. E aí, a gente tem os benefícios divididos em modalidades, né? Temos o principal programa, principal mais conhecido, é o benefício de prestação continuada, que nós vamos falar daqui a pouco. Temos também os benefícios eventuais, tá? E um benefício que está vinculado a um programa. Na verdade, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, no qual prevê a concessão de um benefício. E o BPC, benefício de prestação continuada, acredito que muitos de vocês já sabem muito bem, sobretudo tem muitos advogados aqui que já atuam, assistentes sociais também, tá? É um benefício que garante a transferência de um salário mínimo mensal, tanto ao idoso, com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de se prover ou ser provido pela família. E aí tem que comprovar, nesse contexto, possui uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, é difícil ter esse acesso por conta da necessidade dessa comprovação. Hoje, é obrigatório também estar no cadastro único de programas sociais, de forma atualizada. E hoje a gente já tem um avanço, que é se temos 2 idosos, por exemplo, na mesma condição, o benefício de um não vai contabilizar como renda que proíba ou que dificulte o acesso do BPC para o outro. Né? Então, foi uma mudança recente que vai garantir que um casal de idosos, por exemplo, né, ou que mais de uma pessoa da família receba o BPC. E como acessar? Né? Como acessar o BPC? O CRAS, assistência social, tem esse papel de fazer toda a orientação de como fazer para acessar, porque é um benefício da assistência social, e isso acaba gerando uma confusão. Mas a solicitação não é na assistência social, ainda é no INSS. Então, é necessário fazer o agendamento de 185, depois do agendamento, ir lá para o atendimento, levar toda a documentação, né? Se for pessoa idosa, né, comprovação da renda, se for com deficiência, além da comprovação da renda, fazer a perícia lá do INSS. Mas, Joelson, por que no INSS? Porque lá atrás era o mais capitalizado, né? Não tínhamos assistência social, não tínhamos médico perito, sobretudo para fazer essa avaliação na área da assistência social. Então, lá atrás, quando foi instituído, né, foi em 93 a LOAS, mas as primeiras concessões só se deram depois, acho que em 95, que os primeiros benefícios se operacionalizaram. Então, lá atrás, era a forma mais descentralizada. Hoje, a gente viu que temos muito mais CRAs do que agências do INSS no Brasil. Tá? Então, é possível que a gente tenha mudanças futuras, sobretudo para situações onde não haja necessidade dessa comprovação, né, da avaliação do médico perito, né, da pessoa deficiente. Tá? E é importante, né, que, em relação ao BPC, porque o BPC é um benefício substitutivo de renda, é o que garante sobrevivência para muitas pessoas, muitas famílias. Tá? E aí, é importante. E o migrante, né, ele vai poder solicitar o BPC, né? Tem nada... Só um minutinho. BPC, a dificuldade hoje, muitas vezes, é a comprovação de documentação, mas nada que impeça, né, o migrante vir e solicitar um benefício da assistência social atendendo a esses requisitos, né, que estão previstos, né, na legislação nacional. Benefícios eventuais são muito conhecidos, né, mas ou pouco conhecidos. Tá? Os benefícios eventuais caracterizam por seu caráter suplementar e provisório, prestado aos cidadãos e famílias em virtude de 4 situações. Ou seja, cabe benefício eventual em 4 situações. Quando nasce, muitas vezes a mãe não se preparou, não tem condições do enxoval, daquelas questões básicas, então pode sim ser garantido um benefício eventual para a situação de nascimento. Quando se morre também, as despesas funerárias, vocês sabem que são altas e que a população pobre nem sempre tem condições de custeá-las. Situação de vulnerabilidade temporária, e a gente está vivendo muito disso, na própria pandemia, ela evidenciou situações exatamente de famílias e pessoas que não precisavam da assistência social, porque trabalhavam, tinham sua atividade informal, na condição de proibição dessa atividade, ficaram sem sua renda. Então, ficaram em situação de vulnerabilidade temporária. Lógico, quando as condições voltarem, ela poder voltar à sua atividade, volta a ser a condição. Mas, por enquanto, caberia sim esse aporte, essa proteção
E o que mais se materializa a situação de vulnerabilidade temporária é a condição que ensejou o próprio auxílio emergencial, que tem essa dinâmica. O auxílio emergencial é uma provisão da assistência social. Foi na LOAS, na lei orgânica, que ela foi instituída, lá na lei, na medida provisória que tornou-se lei, que instituiu o benefício do auxílio emergencial. Ela tem esse caráter. Porém, o auxílio emergencial federal teve muita dificuldade, porque não foi desenhado pela equipe da assistência social, e sim pela área econômica, e aí disseram que era a Caixa Econômica que estava provendo. Então, a gente tem várias dificuldades, e tivemos várias dificuldades no auxílio emergencial. E em situação de calamidade pública e emergência, que aí a gente tem que envolver os esforços, as condições todas para atender as demandas. Uma coisa importante, que a gente faz um destaque, são nas situações no cadastro único. O cadastro único é, hoje, o principal instrumento de identificação e caracterização das famílias brasileiras de baixa renda. Tá? Ele não é só um cadastro. Muitas vezes, não, eu quero fazer o cadastro para o Bolsa Família. Ninguém vai lá e faz o cadastro do Bolsa Família. Ele se inscreve no cadastro único de programas sociais e, a partir dele, você vai acessar diversos programas, entre eles o Bolsa Família. Tá? Mas ele tem uma dimensão, uma possibilidade de atender muita coisa e muitos outros serviços de programas sociais. Quem que pode estar no Cadastro Único? Tá? Em geral, em regra, né? Pode ser famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, né? Ou renda total familiar de até 3 salários mínimos. Hoje, ou seja, se você juntar a renda de todo mundo por abaixo de 3.300, essa família pode ser inserida, porque o cadastro único não é um cadastro individual, é um cadastro familiar. Tá? Então, é a família que se cadastra no Cadastro Único e que os membros estão todos vinculados. É para se cadastrar e, sempre quando tiver mudança, tem que ir lá atualizar. Eita, nasceu uma criança, uma pessoa morreu, alguém começou a trabalhar, tem que ir lá atualizar a renda. Alguém ficou desempregado, tem que ir lá e tirar aquela renda. Então, é um cadastro também dinâmico que visa exatamente dar respostas às demandas sociais. Alguma família que, por acaso, tem uma renda superior a essa, também vão poder se vincular ao Cadastro Único, desde que esteja vinculado a um programa, um serviço. Exemplo disso que eu falei é o serviço de convivência. Eita, é uma idosa que mora sozinha, tem uma aposentadoria, uma pensão, mas era para ela participar lá da atividade do grupo de idosos. Então, se faz o Cadastro Único, tá? Ela não vai receber nenhum Bolsa Família, mas ela está lá vinculada a um serviço. Então, não há problema nenhum, tá? Nenhum impeditivo, não há nenhum problema de uma pessoa estar no Cadastro Único por conta dessa vinculação, tá? O cadastro, em geral, é feito em unidade do Cadastro Único, mas também em algum CRAS. Em Recife, acontece, tem unidade do Cadastro Único aqui na Rua do Imperador, mas também nos diversos centros de referência da assistência social, boa parte deles tem também um atendimento de instituição. E é um cadastro que precisa estar atualizado a cada 24 meses. Aqui, minha gente, eu apresento aqui só alguns exemplos de ofertas, né, de ofertas que podem ser programas, serviços, por meio do Cadastro Único. Né? Ou seja, por meio do Cadastro Único, eu posso garantir seja o benefício de prestação continuada, né, como eu falei que é uma condição, serviço compensa, tarifa social de energia elétrica, né, para se conseguir a tarifa social, é necessário estar no Cadastro Único de forma atualizada, carteira nacional de habilitação, também de forma gratuita, conseguir se habilitar de forma gratuita, para isso eu tenho que estar no Cadastro Único. Programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, agora não é mais, né? Agora Casa Verde Amarela, precisa até atualizar. Né? Também é condição para programas habitacionais estar no Cadastro Único. Isenção de taxa de inscrição para concurso público, né? Enem, vestibulares, ID Jovem, que é a Identidade Jovem, é um programa que ainda é pouco utilizado. Né? Todo jovem que está no Cadastro Único de baixa renda, que está nesse parâmetro de renda, ele pode, com o seu NIS, número de identificação social, gerar sua ID Jovem, sua Identidade Jovem. E essa Identidade Jovem garante, além de entrada em atividades esportivas e culturais, a exemplo da carteira de estudante, né, garante para o jovem, de até 29 anos, de baixa renda, essa mesma condição, mas também a gratuidade no transporte interestadual, no transporte rodoviário. Ou seja, ele pode ir, qualquer empresa rodoviária, e sendo em cada viagem, 2 vagas gratuitas devem ser garantidas para o jovem, e 2 com um desconto de 50%. Tá? É um direito do jovem poder se deslocar e que ainda é pouco utilizado, tá? Mas cujo acesso é o cadastro de programas sociais.
Tá? O programa Bolsa Família, que é mais conhecido, entre outros programas, projetos e benefícios que a gente tem no âmbito da assistência social ofertado. Tá? Enfim, temos esses... Eu estou acompanhando o tempo, já são 3h46, vou já para a processo de conclusão, para a gente abrir para o debate, tá? E eu não vou falar muito desse processo, que eu acho que é algo muito específico sobre a gestão, o planejamento, tá? Mas é importante a gente ter em mente que o SUS ele tem uma organização, tem uma gestão orçamentária, tem os fundos específicos, que no caso, fundos municipais de assistência social, que tem que garantir essa provisão para que tenhamos benefícios, que tenhamos benefícios, que tenhamos serviços funcionando como um todo. E outra coisa importante, sobretudo aqui, que eu estou num ambiente da universidade, é que muita informação hoje é disponibilizada, tá? E que são disponíveis em alguns sistemas nacionais, e boa parte são sistemas abertos, tá? Eu estou aqui apresentando alguns sistemas, tem aqui um link de um boletim informativo 04, feito por uma equipe nossa, que é Orientações Técnicas sobre Vigilância Socioassistencial, tá? Nesse boletim você encontra os próprios links, tá, de acesso a esses sistemas. Alguns são conhecidos de vocês, CIDA do IBGE, Tabnet, DataSUS, MI Social, também, da SAGE, que é uma Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, onde a gente pode obter informações. Temos o RI Social, Relatório de Informações Sociais, em que você pode ter essas informações. População do Bolsa Família, população em situação de pobreza, quantidade de beneficiários do Bolsa Família, quantidade de beneficiários do BPC por município, por estado ou no Brasil, tudo isso online de forma gratuita. Algumas formas de extração de informações do Cadastro Único, né? FABCAD, SECAD, isso que organiza, sobretudo, que nos dá uma dimensão da demanda, demanda do atendimento. E, quando a gente olha para a oferta, ou seja, o que é que o poder público oferta, a gente tem outros sistemas específicos também, dos quais, como disse, não quero adentrar por aqui, mas no link que a gente vai passar para vocês podem detalhadamente, um por um, inclusive, como acessar essas informações, tá? Deixa eu passar aqui para ir para o final, que é só para a gente fazer nossas considerações, gestão do trabalho, enfim. Desafios. Desafios, essa tela em branco mesmo, né? Tela em branco mesmo, mas eu posso dizer, qual, Joelson, o grande desafio hoje, nesse contexto, nós que aqui estamos querendo discutir a realidade das ofertas para a população migrante, tá? Como todo, e quando a gente faz esse diálogo para assistência social. Tá? Quando queríamos e fizemos questão de apresentar o que é assistência social, como é que ele está estruturado, como é que ela se formou até aqui, no sentido de dizer que existe, sim, essa possibilidade de resposta do poder público para essa demanda, tá? Mas ele sofre um grande... Hoje está sendo muito desafiador a gente falar da assistência social. Primeiro, porque a gente reconhece que ainda é insuficiente para a demanda. E já era insuficiente para a demanda antes da situação de pandemia que vivíamos, tá? Era uma situação insuficiente para a demanda antes de chegarmos a essa quantidade importante de imigrantes venezuelanos em Pernambuco. O último número que o comandante do Exército passou, que só pela interiorização são mais de 700 venezuelanos que chegaram aqui em Pernambuco, somente pela interiorização, fora os que vieram por fora. Tá? E a gente não... As redes socioassistenciais não atendiam, já eram insuficientes. Em 2021, a gente está sofrendo, quando a gente fala a gente, estou falando dos municípios do estado, ainda mais, porque em vez de... Por ter sido aumentada a demanda, ou seja, mais pessoas em situação de pobreza, a situação do desemprego agravada, maior demanda por benefício, por acesso a benefícios, em vez de ampliarmos também essa oferta, houve uma redução e está tendo uma redução no repasse federal para municípios e estados. Tem municípios, né? Estou vendo o nosso companheiro de Igaraçu, nosso companheiro dos outros municípios que aqui podem comprovar. Municípios que tiveram corte de 50% a 60% para manter aquilo que tinha, para manter o CRAS, para manter o serviço de acolhimento. Né? Ou seja, a situação já era ruim, ficou muito mais grave, e que estamos na iminência de que,
em esse orçamento, esse repasse não seja regularizado, eles podem fechar. Ou seja, o que era pouco pode ficar sem nada. Então, isso é uma coisa muito grave que estamos passando em relação ao SUS por essa estruturação. Eu mostrei aqui os números de quantitativo de CRAS, quantitativo de CRES, mas ainda é insuficiente porque a demanda social é maior, é muito maior do que temos hoje. E, por outro lado, no que temos e onde temos essa oferta, ainda é muito desafiador a gente qualificar para atender nas particularidades. Dificilmente a gente tem nos serviços ainda a garantir uma acessibilidade adequada, seja para as pessoas com deficiência, seja uma acessibilidade de alguma pessoa do estrangeiro que não fala a língua nacional, dialogar com o técnico. A gente tem essa dificuldade muito grande. Ainda não avançamos em relação a esse processo. E até mesmo o entendimento, a compreensão dos desafios das particularidades e necessidades. Mas o que é importante dizer? Enquanto a assistência social, eu acredito que seria da mesma forma que da saúde, ela também vai atender a população migrante como um todo. Não há distinção, não há restrição dos serviços e benefícios a atenderem a população migrante. E, particularmente, existe, talvez, na maioria dos casos, uma necessidade, né, de priorização desse público pela vulnerabilidade. A vulnerabilidade não só econômica, mas a vulnerabilidade de estar no país estrangeiro, com pessoas desconhecidas, a inserção, o seu ingresso dessas pessoas no mundo do trabalho é mais difícil, em alguns contextos, tá? Então, certamente, ela tem que ser, em geral, a gente sempre orienta que esse público, sim, tem que ter um olhar especial, no sentido de garantir a proteção e a oferta. Para concluir, a gente tem a assistência social, lembrando o pernambucano José de Castro, que ainda em 61, né, já é o Política da Fome, e eu estou falando aqui na turma de geografia, né, é ousadia minha, tá? Mas eu lembro, costumo relembrar José de Castro, que mesmo lá atrás alertava e alerta, e um alerta permanente, né, do desafio da desigualdade social, que temos, o fosso que cada vez se amplia. Lembrava ele que metade da humanidade não come e a outra metade não dorme com medo daquele que não come. É uma realidade que ainda é latente, mais do que nunca a gente vê essa realidade e essa dificuldade, porque estão falando de sobrevivência. E por mais que a gente avançou do ponto de vista tecnológico na produção de alimentos, a questão da desigualdade não está sendo tratada de forma adequada pelo poder público. Enfim, minha gente, eu falei demais, deixa eu parar a apresentação, e eu queria trazer essas questões do SUAS, como eu disse, com foco principal nessa dinâmica dos serviços e da oferta do SUAS, e aqui eu queria já abrir, William, para organizar como é que a gente organiza aí, e se também tiverem complementações.